Hello guys, how are you doing? I hope you are all fine. Welcome to our English class number 40. Bem-vindos à aula 40. We're going to talk about natural disasters. O assunto da aula de hoje é desastres naturais. O objetivo proposto para esta aula é construir repertório lexical sobre desastres naturais. Os desastres naturais, eles representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta. Quando ocorrem, podem trazer consequências catastróficas para o ser humano. E por mais que a tecnologia na área seja avançada, muitos desastres naturais são imprevisíveis. Esses fenômenos naturais representam a mudança do ciclo na Terra. No entanto, nos tempos atuais, essas ocorrências têm aumentado de maneira significativa, o que nos leva a crer nas estatísticas e estudos sobre o meio ambiente. Nesse sentido, muitos desastres têm ocorrido porque o planeta Terra está sofrendo cada vez mais com o aquecimento global e o efeito estufa, resultando no aumento dos desastres naturais ocasionados pelo desequilíbrio da natureza. Para os seres humanos, muitos danos e prejuízos são resultantes dos desastres naturais, os quais geram diversos impactos na sociedade. Por sua vez, para a natureza, os desastres naturais auxiliam na renovação e manutenção dos ecossistemas, formação do relevo, abastecimento das fontes hídricas naturais, entre outros. Então, pode parecer para o ser humano um desastre, mas o ciclo da Terra necessita de algumas coisas que a gente vai aprender agora na língua inglesa. Então, olha lá. De acordo com o nosso Picture Dictionary, o bushfire é um incêndio florestal. Claro que a gente tem que descartar os incêndios criminosos, aqueles que começam normalmente pela ação do homem, certo? A bushfire aqui seria um incêndio natural, às vezes por um superaquecimento daquele lugar, certo? So, a bushfire. Drought. Drought. Olhando para essa imagem, você consegue, então, adivinhar qual é a palavra drought em português? Sim, é a seca, certo? Outro fenômeno, drought. Aqui é o resultado de um earthquake. Earthquake, de um terremoto. Quake, ele seria quase como remexer ou mexer. Então a Terra acabou mexendo. An earthquake, um terremoto. Flood. Flood seria então a enchente, certo? Quando a chuva ultrapassa o seu limite e as águas sobem. Flood, enchente. Hurricane. Hurricane. Aqui a gente também não consegue ver o movimento do wind, do vento, a strong wind, um vento muito forte. Hurricane, então, é um furacão. Hurricane. Tsunami. Tsunami. Esse nome permanece igual para nós na língua portuguesa, tanto na língua inglesa, certo? Nós temos em 2005 um tsunami que foi realmente devastador na Indonésia. A landslide. Landslide é o deslizamento de terra, quando os morros acabam descendo, normalmente por uma grande quantidade de chuva. Há alguns anos atrás, algumas cidades do Rio de Janeiro sofreram com um grande landslide. Quase toda a cidade, uma delas, foi soterrada pela lama. Então, e esse motivo foi por conta das chuvas fortes que ocorreram na região naquela época. Então, a landslide é um deslizamento de terra. No Brasil, nós não temos a snowslide, que seria então, or avalanche, que seria uma avalanche, que também pode ser ocasionada por inúmeros fatores.
normalmente em lugares altos e que tenham muita neve. Então, a snowslide or avalanche é uma avalanche. Storm. Storm é tempestade. Como as chuvas são muito fortes e trazem raios e ventos e assim por diante. Se você lembrar dos desenhos ou dos filmes dos X-Men, nós temos uma X-Men que se chama Storm, não é verdade? Tanto na língua inglesa, a Storm, quanto na língua portuguesa, conhecemos a personagem por tempestade. Volcanic eruption. Volcanic eruption, que seria então a erupção vulcânica. Em alguns anos atrás, a gente viu que, inclusive aqui no Brasil, alguns voos foram cancelados porque na América do Sul havia um vulcão que tinha entrado em erupção. Ou melhor, ele ainda não tinha entrado em erupção, porém estava soltando as cinzas. E o vento levou todas essas cinzas com todo o continente. Então, inclusive nos países da América do Sul, foram cancelados muitos voos por causa disso. Então, você pode ver que pode ser levado, não precisa ser exatamente no nosso país, que pode vir de outros países e que a gente considera realmente muito longe e essa distância percorrida pelo vento não é tão longe assim. So, volcanic eruption. The Earth climate has changed before, but this time is different. O clima da Terra ele já mudou muito antes, mas agora está sendo diferente. People are causing these changes, which are bigger and happening faster than any climate changes that modern society has ever seen before. As pessoas estão causando essa mudança, o ser humano, que são maiores, estão acontecendo mais rápido do que qualquer mudança climática que a sociedade moderna já viu, certo? A gente precisa pensar um pouco a esse respeito, ok? Fazer a nossa parte, às vezes, não está sendo suficiente. Nós estamos percebendo um aumento muito rápido. Estamos percebendo também que depois da pandemia, alguns animais, algumas espécies, com todas as pessoas isoladas em casa, com voos diminuindo, com navios, com menos navios no mar, a gente pôde perceber que algumas espécies conseguiram melhorar a quantidade da sua população. O ar também tinha modificado naquela época. Então, a gente precisa sim desacelerar um pouco, porque senão o nosso planeta realmente não vai dar conta de tudo isso que a gente está, de toda essa população, de todos os minerais e de todos os recursos que a gente está tirando da Terra. Então, precisamos sim dar uma freada, não é? Fazendo a nossa parte, é claro, já é meio caminho andado, mas precisamos exigir das autoridades também que mudem, ok? So, our class is over. A nossa aula está terminada. I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado. Thank you very much for your attention. See you. Bye bye.